Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, novamente aqui com o programa Olhar Espírita, para a abordagem de mais uma temática, mais um tema, que esperamos seja interessante aí para vocês também, o nosso debate, nesse nosso encontro. Aqui conosco hoje nós temos o Zé Lopes, que é um companheiro já, né, conto mais aqui conosco, quantas vezes já esteve com a gente aqui, e a Aline Bonioli, que aqui também comparece. O Zé Lopes, vocês sabem, ele seria lá do Centro Espírita Fonte de Luz, que também dá um apoio em outras casas aí, né, também, no CELD, né, e tal. E a Aline é uma companheira lá dos Trabalhadores de Jesus, que é a minha casa também, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Então, companheiros, hoje nós temos uma temática que tem um nome até, né, que é conhecida essa temática, né? Nós vamos falar aqui da cura da mulher hemorroíça. Não é muito fácil. A gente fala hemorroísa, não é hemorroísa, é hemorroíça. Né? Era uma mulher que sofria com um fluxo de sangue, né, que não parava, não cessava, e um problema assim que ela foi buscar um recurso. Então nós vamos ver, digamos assim, debater em relação a esse fato, essa situação que aconteceu e a cura que ela recebeu, né, que ela realmente alcançou, e vamos tentar entender as nuances dessa questão, o que isso envolve, né, como é que isso aconteceu, e vamos fazer a nossa análise aqui. Então, esse tema é lá do Evangelho. É o Evangelho de Lucas que fala? É Lucas, são três evangelistas que falam. Eu sei que é o Lucas, certo? O Lucas, eu acho que tem, assim, pelo menos a narrativa mais conhecida, né, na versão mais conhecida, eu acho que é de Lucas, do Evangelho de Lucas. Né? Então, a situação era uma mulher que sofria de uma doença, como falei, uma doença complicada. Naquela época não tinha essas facilidades que nós temos hoje, né? Então qualquer doença era um grande problema, né? Então ela sofria desse problema, que talvez hoje fosse uma questão talvez mais simples de resolver, né, Aline? Acredito. Ainda hoje é uma questão complicada. Complicada, né? Isso, né? Mas, digamos assim, há muito mais recursos hoje. Então naquela época não tinha remédio, né? Então a pessoa só podia buscar a cura através de curandeirismo. E também, Flávio, o próprio preconceito em torno do fluxo também, de sangue. Né? Também, o problema que era, né? Também ainda tem mais esse detalhe, né? Porque às vezes ficavam manchadas as vestes, né? E tudo, era uma questão muito difícil, né? Complicada. Então, digamos assim, vexatória talvez, né? Também diante das demais pessoas. Então era um grande problema que essa mulher sofria. E ela, quando soube da vinda do mestre, né, naquela localidade onde ela vivia, ela então falou, ela colocou na cabeça, olha só, ela se assentou que ela tinha que tocar em Jesus para ficar curada, que era o único jeito, né, que Jesus ia curá-la. E cabia a ela, se ela conseguisse tocar em Jesus, né, tocar onde quer que fosse, ela seria curada. Né? E eis que o mestre, no meio de uma multidão de pessoas, de repente ele exclama para os seus discípulos: alguém me tocou. Ué? Que isso, mestre? Como é que o senhor vai falar muita gente que alguém lhe tocou? Empurra danado. Poxa, se empurra esse monte de gente, como é que a gente vai saber quem tocou o senhor? Mas todo mundo está tocando o senhor. Alguém me tocou. Ou seja, saiu de mim uma virtude. Foi o que ele falou. Porque ele percebeu que tinha saído uma virtude. E então a mulher acaba se apresentando, um tanto envergonhada, até porque não sabia direito, né, como que ele percebeu isso, né? Como que ele percebeu isso, né? Como que ele conseguiu, né, entender o que aconteceu. Ele doou algo, né? que ele tinha doado algo diante de uma multidão. Aí, então, ela se apresenta, e aí, então, tem todo um discurso que vai se seguir, que a gente vai conversar aqui. Mas, Aline, você quer complementar essa colocação do que seguiu, do que o evangelista fala para a gente? Contando a narrativa evangélica. Essa narrativa que você trouxe para a gente, e se a gente pega parte da etimologia da palavra, né, quando fala alguém me tocou, a gente logo relaciona com tocar de gesto físico. Mas alguém me tocou,
quando a gente fala com outra pessoa, se escuta alguma história, uma palestra, um Sentimento, estudo, né? que toca no seu sentimento, aquilo te tocou de forma diferente, né? É uma percepção diferente, é apenas um outro olhar para a mesma palavra que é usada, mas que Jesus se sentiu tocado por aquela mulher, né? Pela fé dela, ele percebeu a fé dela. Interessante que ele tocou as vestes dele, né? Sim. Ela não chegou a tocá-lo corporalmente, no corpo dele, mas tocou as vestes. A gente imagina o campo, né, vibracional ao redor de Jesus, que devia ser de uma intensidade, de uma expressão assim, né, ao redor do corpo físico dele, e certamente todos que chegavam a ele Nesse percebiam. campo, né, de alguma forma era alimentado por essa vibração. Né? A presença dele por si só arrastava multidões, né? Sim. E ele tinha uma força, um magnetismo, assim, uma coisa muito expressiva nesse sentido, né? Então, eu até, quando a gente falou sobre esse tema, eu cheguei, às vezes vem alguma coisa assim, em termos de eu procuro, digamos, pegar algum assunto e tentar encontrar uma síntese sobre aquele assunto. Aí me ocorreu, na verdade, que as virtudes, quando a gente conquista, algum de nós, entra na faixa da virtude, se a gente entra na faixa da virtude, eu quero crer que a virtude é algo que, na verdade, não seja exatamente pertencente a nós, sabe? É algo que é de Deus. Então, aquilo eu acho que é uma conexão que a gente faz com as faixas mais... com as faixas elevadas, né? de propósito, com a marca profunda, digamos, de pensamento. Então, isso irradia de nós. Né? Sem dúvida. É um ganho. É um ganho. Se você alcançou isso, você tem esse ganho e que ele fica em você, é seu. Qualidade. Né? É uma qualidade que você adquiriu. E ele irradia, eu acho que ele sai de você, mesmo que você não pense ou você não... Entendeu? Que é alguma coisa que você já adquiriu, é uma aquisição sua, e é luz. Né? Sim, quando a gente imagina, né, Lopes, em relação à vibração, né, uma questão vibracional, de sintonia, de sintonização, de você se conectar àquela faixa vibratória que está ali vibrando. Você pode passar e não perceber, e o outro passa e se conecta, né? Que está naquela onda, naquela mesma Isso, sintonia, naquela né? mesma sintonia. Muitos são os doentes, né? Mas nem todos alcançam a cura. Vamos dizer, uma cura nessa linha, digamos assim, entre aspas, né? Milagrosa, vamos dizer. Porque muitos atribuem potente, certas situações e passagens de Jesus a situações de milagres, realização de milagres. Entretanto, existe toda uma dinâmica, digamos assim, que a gente pode assim, debater do que acontece efetivamente, na forma como se deu isso. Quer dizer, Jesus era um curador, digamos, ele tinha a capacidade de movimentar os elementos, de propiciar fluidos, né? cura. Mas em que condições que aconteciam as curas? Porque nem todos eram curados, ou nem todos... de repente, que foram curados, permaneceram com a saúde, o resto, depois da cura, permaneceram, essa cura permaneceu. Muitos voltaram a cair na doença. Não é? Por que será que acontece assim? Será que essa cura é permanente? Quando que a cura será permanente para a gente? Vamos dizer, será que para a hemorroíça foi uma cura permanente ou foi uma cura naquele momento que aconteceu aquela cura e depois ela voltou a ficar doente? Porque muitos aconteceu, com muitos que Jesus curou, digamos assim, voltaram a cair na doença. Porque a cura... Não houve uma mudança de atitude, né? Ele voltou a vibrar em outra sintonia. As reformas, né? Porque ele tem uma fala dele que diz assim, eis que curo vossos corpos, curai vós mesmo vossas almas, não é isso? Então, como a Aline colocou, precisa-se ter uma transformação. Se eu me curo, mesmo aqui na condição da medicina atual, ser curado a enfermidade, por exemplo, do tabagismo, alguma coisa, mas eu volto à dependência daquilo ali, eu vou eclodir novamente a enfermidade, porque eu não mudei a minha postura. E a nível espiritual é a mesma coisa. O problema é que as doenças que acontecem na nossa existência, o que a gente traz, digamos, principalmente as doenças inatas, né? Aquelas doenças que são corporais e que são doenças adquiridas, vamos dizer, não é uma coisa que você causou, vamos dizer, uma doença que pudesse ter sido causada por você. Nessa encarnação. Que já nasce com ela, ela já nasce, ela vai se realizar em você. Essas doenças, elas têm muitas vezes o caráter expiatório,
né? Aquele caráter assim corretivo, vamos dizer, ao espírito. O espírito precisa passar pela experiência daquela doença, pela vivência daquele processo mais difícil, doloroso, como uma oportunidade de transformação através da expiação. Que é o então, processo da cura, né? Que não é um castigo, Exatamente. vamos dizer. O Pai Celestial, ele não nos castiga, mas nós, digamos assim, dificultamos os nossos passos em função daquilo que a gente realiza. Temos que reconstruir aquilo que a gente destruiu em algum momento, né? A gente destruiu em algum momento no passado, por isso as encarnações fazem muito sentido, a reencarnação e as vidas sucessivas, e as vidas pregressas. Né? São as lesões, né, no perispírito, e a gente reencarna, a gente traz essas marcas, mas que podem ser saradas, né? A gente, aqui na nossa condição reencarnatória, a gente tem as curas do corpo físico, mas está ao nosso alcance também sarar ou sanar as nossas dores e lesões perispirituais. Né? Temos recursos acessíveis para isso. Não fazemos muito uso, mas a gente cura o corpo, mas se a gente não cura o que está no perispírito, aquela lesão continua. Então, existem formas, né? Mas é um tema para um outro programa, que realmente um assunto da cura espiritual muito interessante. Muito amplo, né? Que a gente for entrar nessa seara. Toma muitas vertentes, né? Toma muitas vertentes. Eu quero voltar na mulher hemorroíça. São dois tipos. Que não deixa de ser a questão da doença, que é uma doença que a gente não sabe se ela trouxe de um outro planejamento reencarnatório e veio com esse compromisso, ou se alguma coisa que ela tenha feito adquiriu, né, esse descompasso da coagulação sanguínea. É uma doença de cara que ela abate o orgulho, né, vamos dizer. Vamos analisar, talvez, né, a situação da dificuldade, ou digamos, entre aspas, a humilhação, em função, naquela época, né, de ficar com aquelas... Até porque se tinha essa ideia que a mulher, naquele período, ela estava imunda. No também, período menstrual dela, estaria imunda. Agora, imagina você estar o tempo todo e sem controle, né? Num estado de hemorragia e sem controle nenhum. Então, realmente, ela ficava separada, assim, socialmente falando. Ela tinha muito preconceito também que ela sofria, além da possibilidade de morte, né? Do agravamento e da morte. Porque voltando então, porque a gente falou várias coisas importantes, como a Aline trouxe, também tem que pensar o seguinte, como a Aline colocou agora, naquela época, né, se eu não me engano, peço licença aos amigos internautas para nós estudarmos, no Levítico fala alguma coisa sobre as leis mosaicas nesse sentido, né? A mulher, quando tinha um processo menstrual, ele não falava em 5 dias, 7 dias era considerado que ela era impura, ela tinha que evitar em tocar nas pessoas, e depois de 7 dias tinha um ritual interno que tinha que ser feito por ela também. E se ela tocasse alguém, esse alguém teria até o final do dia para fazer algum tipo de limpeza em si, para ficar liberto. Então, vamos pensar nisso também. Por que ela tocou nas vestes e não na pele de Jesus? É uma reflexão. Será que porque ela se via como uma imunda, então ela tocou só nas vestes, que achava que seria o suficiente para não contaminar, entre aspas? É uma vertente que a gente tem que pensar também. Por que nas vestes, né? Tem várias linhas que os estudiosos trazem. Então, ela estava no quadro de uma mulher impura, uma enfermidade. Se uma mulher no fluxo menstrual de 5 a 7 dias é considerada imunda, imagine, como a Aline falou, em 12 anos. É por isso o receio que ela teve quando ela tocou. Exato. E o mestre descobriu que ele tinha. Foi esse o problema. Também. E outra coisa, Flávio, que não pode esquecer. Aí entra a Gênese espírita, no capítulo 15, fala algo interessante, maravilhoso. Quando Cristo disse... Alguém me tocou, né? Vamos esquecer o tumulto, né? De mim saiu virtude. Então, quando nós pensamos na virtude, você falou bem a ideia do passado do milagre, mas o que saiu de Jesus? É algo. Se não era algo palpável, era algo fluídico, porque ele sentiu que algo saiu dele. Né? Naquela época não tinha como explicar. Hoje a doutrina espírita fala dos fluidos. Então ele sentiu que uma virtude fluídica saiu em direção a quem buscava. Interessante. Bálsamo curador. Né? Interessante nisso aí que eu achei muito bacana, também a Gênesis fala isso, eu convido os amigos a ler, que coloca assim para nós, Aline. Jesus não via ela, foi uma cura diferente. Jesus não tinha uma ação direta para ela. Foi por um ponto que não vamos dizer, talvez pelas costas dele. Então algo saiu dele, entre aspas, sem que ele direcionasse um passe, por exemplo. Né? Então, a Gênesis fala assim para nós.
Tem as curas, que é tipo uma bomba calcante, né? A letra daqui da... Eu impulsiono o fluido em sua direção. Jesus para o cego, para o Timeu, né? E para outros, ele direcionou o desejo de cura. Então, fluidos, né, curativos para quem ele estava olhando e desejando. Mas ela não, ele não via, ela nem sabia que ela existia. Então ela diz aqui a Gênesis, é uma bomba aspirante. Ela aspirou a virtude do Cristo. Ela puxou pela sua fé robusta, como Cristo falou, tua fé te curou. Ela tinha fé suficiente e aspirou aquela virtude, ou seja, aquele fluido curativo do Cristo. Olha que coisa interessante. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela tinha em si uma fé robusta. Ela tinha merecimento para isso, não é isso? Não foi só talvez a fé, mas também o mérito, né? Não, sem dúvida. A fé, com certeza, né? A gente, numa escala muito menor, claro, óbvio, né? Mas para que a gente tente entender um pouco isso, quem já não passou por uma situação de ir ao médico, está sentindo mal, quando chega no médico e começa o atendimento, a dor passa. É verdade. A dor passou, aí você fica até meio assim... A confiança no profissional. Vou contar agora que eu estava passando mal, mas agora não estou mais passando mal. Aí, Segurança. porque ao redor dos profissionais da saúde, né, principalmente os sérios, que têm um comprometimento com a sua moral também, eles têm uma psicosfera curativa. Sem dúvida. Então, ao encontrarmos com o médico, só de estarmos próximos, a gente já está recebendo, numa escala muito menor. A gente potencializa isso para Jesus. Ele, ao redor dele, essa psicosfera curativa era a maior que já tivemos. Então, a capacidade dela de se projetar para isso e abrir o seu canal para receber, porque ela abriu um canal para recebimento. Exatamente. Aí é a fé. Porque se ela não abre esse canal, eu posso tocar aqui, ó, sentir nada. Se eu não acredito. Aí eu vou lá ver Jesus, mas sei não. Mas aquele que vai com a certeza de que ele é o mestre, que se permite, né, se alimentar daquilo que está ali, né, sorver aquilo, ela vai com os canais abertos para receber. Então, só dela chegar próxima à psicosfera dele, ela está mergulhando. Gente, essa passagem ela é muito bacana. Sabe por quê? Igual a Aline está falando. Olha como é que é interessante. Jesus, quando curava diretamente olhando a pessoa, falava-se muito, né? Crês que eu posso te curar? Ou tua fé te curou, né? Crês que eu posso te curar? O que queres que eu te faça? Não é? Elas falam dele. Então, ele buscava algo do outro. Agora, a nível da mulher, com fluxo de sangue, não. Foi entre aspas, uma linguagem fluídica. Porque ele não conversou com ela, Sim. Não é isso? Agora os fluidos se encontraram. A vibração dela, ela deu algo que chegou nele. E aspirou dele algo. Houve alguma coisa a nível de fluido. Uma troca. Algo dela atingiu ele e dele atingiu ela. Olha que coisa bacana. Que é muito mais intenso do que se fala, né? Do que a própria fala. Né? Tudo que acontece no campo do invisível em relação à energia e a fluido é de uma grandiosidade que a gente não teve a capacidade ainda de entender. Cada vez que a gente volta nesse tema estudando as obras básicas, a gente tem um novo... Caramba, isso aqui estava aqui... Pô, quando eu li há 10 anos atrás, agora está falando sobre isso, aqui já estava falando sobre... Então, é muito profundo. A gente tem muito ainda a aprender nessa área. E os exemplos de Jesus que ele traz... não seria diferente, né? A gente, quando estuda um pouquinho mais, a gente revisita uma passagem de Jesus, a gente consegue enxergar outros conceitos que a gente está engatinhando, mas que são, sem dúvida, né? Estão ali presentes o tempo todo. Me ocorre uma reflexão que seria o seguinte: a doença em si, qualquer doença, ainda mais doenças assim, mais graves e tudo, elas são um projeto de cura para a vida de qualquer um de nós. Sempre. São sempre. Por quê? Que cura será essa que eu estou falando? Será que é a cura no corpo físico, ou a cura da doença em si, ou é outro tipo de cura? De que outra cura que a doença é capaz de nos propiciar? A cura moral. A cura no campo moral. A cura no campo moral. Que é o que a gente veio fazer aqui. Né? E também isso aqui é interessante, a gente tem que pensar assim, nós já até falamos aqui em outros programas. Como você falou, né? Deus não é punitivo. Jesus não apresentou um pai que é duro, que é Jeová inclemente, não. Deus é pai e amor, né? Então, se eu leso de alguma forma essa minha psicosfera, né, minha vibração, eu lesei. Eu fui criado para ser perfeito. Eu estou em construção, mas eu sou um projeto para ser perfeito, né? E quando eu leso com equívocos... Pelo livre-arbítrio, né? Pelo meu livre-arbítrio, minha escolha, eu leso essa vibração, minha psicosfera. Eu desequilibro a psicosfera. E é da lei que ela volte para o prumo. Não é isso? É da lei que eu volte. Aí vem os processos expiatórios. Então, a doença, muitas vezes, né, a gente não está aqui para desejar doença para ninguém. Uma doença, ela tem em si o projeto de nos reequilibrar.
Pode ser que a pessoa fique revoltada na encarnação, 2, 3, mas um dia aquela dor vai ser, digamos assim, um impulso para o progresso. Como diz o Livro dos Espíritos, a dor é o aguilhão que impulsiona a alma para o progresso. Nós não queremos, mas às vezes a cura está na doença. Porque alguns vão para ser tratados nos passes de cura que tem nas casas, hoje não é mais passe de cura que fala, é tratamento espiritual. 2 com o mesmo problema, um sai curado, o outro não sai. Por quê? Porque aquele já quitou, o outro precisa mais um pouco ainda daquele remédio que é a dor. E muitas vezes o outro vai agravar o processo, digamos, vivendo na faixa do sofrimento. Esse é um outro problema também, né? Ou novos erros. Ou novos erros, até erros se comprometendo mais ainda. Que, digamos assim, a doença, muitas vezes, ela vem refrear ou impor alguma restrição. Com certeza. E essas restrições, a restrição em si, ela já é uma forma de frear certos ímpetos, não é? Já refreia certos ímpetos, mas às vezes o livre-arbítrio, ele extrapola tanto nas suas pretensões... Já tem que ser freado, né? E o cara não tem saída, não está no Evangelho o mal e o remédio, né? Mostrando a necessidade, muitas vezes... Isso me faz recordar uma ocasião em que... uma passagem de Chico, né? Eu acho que quem conta isso, não sei se foi Edivaldo que conta essa situação, que Chico foi recebido, uma senhora lá que tinha um filho que, digamos, tinha uma série de problemas, né? E parece que ele não tinha os braços, ele tinha só as pernas, né? E os movimentos, uma série de problemas, dificuldade de movimento. E aquela situação, e já tinha perdido os braços, parece que teve que amputar os braços, né? E ela estava prestes a perder as pernas, entendeu? Em função de uma doença, uma situação que estava se agravando. E ela foi falar com o Chico que podia ser feito para tentar, né, resolver, tentar acabar, para evitar esse problema. E acaba que veio um espírito falou para o Chico, né, contou para o Chico qual era o problema daquele espírito. Aquele espírito houvera em encarnações anteriores, parece que se precipitado no suicídio, já em 3 ou 4 reencarnações sucessivas, ele já vinha completava o tempo do corpo necessário. E não conseguia completar o tempo. Então, na verdade, aquelas restrições de movimento, elas visavam, de certa forma, inibir a possibilidade do espírito cometer o autoextermínio. O impulso dele. O impulso que ele tinha de autoextermínio. Reiteradas vezes com o mesmo problema, né? Então, quer dizer, são situações que às vezes... É muito complexo. Como é que a gente vai... E falar de livre-arbítrio, falar de doença, não tem como a gente não revisitar nosso lar com o André Luiz, né, que foi, inclusive, classificado como suicida, por saber do mal que traria, visão, né? E ele continuava cometendo algumas atitudes que lhe trouxeram doenças. Comprometeu. E ele, como médico, então, sabendo, conhecedor da medicina, mais responsável ele ficou. O suicídio indireto, né? Que não é indireto, que o cara pega uma arma, faz alguma coisa, mas ele vai se matando aos poucos, né? Então a gente tem que ir melhorando o nosso nível de consciência para perceber esses pequenos, chamar assim, pequenos delitos que cometemos, né? Na alimentação, na falta de atividade física, você já fez seus exames, sabe que precisa, isso é a primeira pessoa a escutar aqui perto do meu ouvido, né? De voltar para a caminhada, fazer uma atividade física, e quando a gente não faz, a gente está respondendo, né? Corre o risco de responder seriamente por isso, porque a gente está sendo avisado, está sendo oportunizado e a gente insiste. Então, essa conscientização nossa, né? Não é para ter medo de saber mais. Quanto a gente sabe mais é cobrado, mas a sabedoria liberta. Então, a gente não tem outro caminho. A gente precisa ter mais informação, saber mais é melhor do que ficar estagnado. Mas aumenta também a nossa responsabilidade. Já sabe, né? Não ia dizer que não sabia. Pois não vai dizer que não sabia. Então, no caso dessa mulher, a gente não tem, que a gente estava falando do caso da hemorraíça, a gente não tem relatos de histórico dela, uma coisa mais aprofundada, pelo menos eu não tive acesso a nenhuma obra dessa. Mas ela chega com esse quadro de lesão física, que a gente já entendendo a forma que acontecem as doenças, ela vem no reflexo do perispírito, se foi lesado nessa encarnação ou se juntou a outra lesão que já tinha, o comprometimento de outra, ele acontece, ela está adoecida, né? E ela precisava abrir um canal para receber aquela cura.
Então, há necessidade da gente abrir esse canal para receber. E tem um momento também que a doença já cumpriu a sua função e ela chega a termo, vamos dizer. Chega Sim. um ponto que ela pode, ou está em condições de cessar o processo. Sim. Então, de alguma forma, a cura, digamos, ela poderá se dar. Estamos aí agora diante de vários casos de cura de câncer, pessoas que atravessam momentos difíceis no tratamento e alcançam a cura. Então, sim, há casos de que a gente já resolve e soluciona, né? Talvez possa ser o caso dela também, tenha sido o caso dela, que teria chegado a termo o processo todo que ela tinha que vivenciar. Na verdade, porque não é uma matemática exata, né, Flávio? Não é uma matemática certinha. Profundo, né? É uma coisa que você pode, inclusive, ter moratória, amenizar, de acordo com as atitudes, o que a gente vai fazendo, a gente vai moldando, ou vai curando, ou sarando esse perispírito, né? Para evitar a doença, até que o processo doloroso ele precisa se instalar para poder... expurgar a imperfeição da alma. A gente pensa, em relação à doença física, que tudo veio de outra vida, né? Tudo veio de outra vida. De outra vida, tudo bem, eu tenho um comprometimento circulatório. Fumo muito, não consigo largar o cigarro. Ah, tá vendo? Tô com problema circulatório, tô com risco de perder minha perna. Foi de outra vida. Vamos lá. A carga que você trouxe não seria talvez tão pesada se você não tivesse feito a opção pelo fumo, que agravou uma predisposição sua. Então, a gente acaba agravando pelas nossas escolhas nessa encarnação a carga que a gente trouxe. A gente trouxe uma carga na medida da gente quitar e da gente caminhar passos à frente. A gente vem nesse bem equilibrado. E só que a gente se compromete com várias situações, escolhas equivocadas. Então, a gente tem a carga que a gente trouxe, a gente ainda agrava, aí talvez as nossas experiências fiquem mais difíceis, mas por escolhas atuais dessa encarnação. E também, né, como eu ia falando agora, eu lembrei, a gente tem a gente foi criado simples e ignorante para sermos um dia perfeitos, né? É um projeto que o Cristo falou, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, ou seja, um dia nós chegaremos a uma condição de espíritos puros. Então, esses processos da enfermidade, como a Aline falou, dos suicídios indiretos, que a gente nem pensava nisso no passado, falava de suicídio, pensava que é o cara que autoflagelou o corpo e se matou na hora, mostrando para nós que tem muito mais coisa do que nós imaginamos. E o Cristo disse, né, eu esqueci o que eu ia falar, era isso. Ele disse assim para nós sobre a necessidade que nós temos de confiar em Deus, né? Ele colocou para nós nossa necessidade de confiar em Deus, porque ele não ia dar um fardo além das nossas possibilidades. E essa mulher com fluxo de sangue, ela pode ter vindo por dois motivos, né? Ou até por um ou outro, ou até os dois juntos. Uma, espiar, como a Aline falou, coisas do passado ou daquela encarnação mesmo, né? Que gerou a enfermidade. Outra, para dar testemunho também das curas do Cristo. Agora ele fez com o homem cego, né? Que foi perguntado, né? Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele por ele ter vindo assim? Nem ele, nem o pai. Mas ele veio para dar testemunho. Então, são espíritos, esses que estão no Evangelho, eu imagino, isso do meu ponto de vista, com todo respeito, essas leituras da mulher que nós estamos falando hoje, com fluxo de sangue, Bartimeu e outros tantos, são espíritos que ficam na história da humanidade. Quantos milhares de anos mais a gente vai ler essa passagem deles? Não é isso? Então, são espíritos que tinham uma história para dar um testemunho, digamos ali, né? Então, isso é muito interessante. São exemplos práticos, né? Que ilustram muito bem todo esse conhecimento de cura e troca. A passagem de Jesus aqui na Terra, ela, digamos, essas instâncias todas, e cada segundo que o Mestre esteve aqui, ele deixou uma lição, não é? Tanto que ele foi realmente esse grande marco divisor de eras, né? Antes dele e depois dele. Isso não tem como dizer que não foi. Que realmente a presença dele conosco foi, além de ser um marco, nesse caso, de dividir as eras, ele trouxe especialmente para o mundo ocidental. Eu falo muito sobre isso, porque Jesus veio exatamente no meio, né? Ali no Oriente Médio, naquela região ali que divide praticamente, né? O mundo, a Ásia, e a Europa. E a Europa, né? A América, né? Ali realmente a gente vê um divisor. Ocidente e então, Oriente, ele né? veio num ponto, e depois o Evangelho, a expansão do Evangelho foi toda para o Ocidente. A mais para o Ocidente, também para o Oriente, mas mais, até pelo trabalho até de Paulo e tudo, na divulgação, né? Quando ele realmente levou, que ele falou para os gentios, ele realmente
propagou o Levou evangelho para outros povos, para outros povos, né? Ali no Mediterrâneo e tal, e várias igrejas que ele fundou. Então, a mensagem dele foi realmente uma mensagem emblemática. Então, essas lições que nós estamos falando agora sobre a questão da cura, a cura, nesse caso que nós estamos conversando especificamente, até como você falou da bomba calcante, né? A bomba calcante e a bomba aspirante. No caso, essa bomba aspirante que conseguiu sorver essa virtude, qual foi a força fundamental que operou nesse processo? Ela alcançou isso em função de que força foi essa que propiciou isso, de modo a que ela conseguisse extrair essa virtude que ela tanto precisava e desejava, e ela, digamos, tinha a ideia de que aquilo ali seria suficiente para curá-la. Voltando um pouquinho, parece que está até repetindo, mas voltando um pouquinho do que você falou, só para a gente poder levar para o amigo internauta, né? No Evangelho diz assim, né? Repetindo o que já foi falado aqui. Uma mulher, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue e gastou todos os seus haveres com os médicos da época e não pôde ser curada. Aí, agora eu falando, minha visão, né? Ela certamente ouviu dizer que Jesus estava passando por ali e ela tinha certeza que ele podia curá-la. Olha só, Flávio. Essa confiança que nós temos dificuldade de ter. É algo... Quem acredita é igual você, por exemplo. Eu acredito nesse profissional médico. Claro que Jesus está num nível superior, como a Aline falou. Eu acredito, eu confio nele. Eu me entrego ao tratamento que eu sei que ele é um profissional competente. Jesus muito mais. Então ela, ouvindo falar, ela tinha certeza. Com todos os problemas das restrições da época da enfermidade, ela tinha certeza que essa bomba aspirante, né, que puxa, se ela tocasse pelo menos das vértices, para não contaminar o Cristo, né, entre aspas, ela receberia a cura. Então, é isso que nós muitas vezes não temos, né? Nós temos muita fragilidade da nossa conduta, da nossa fé, né? Eu creio hoje, mas amanhã será que é isso mesmo? Então, eu não construí isso ainda, né? A nossa fé é um tanto incipiente, né? Oscila, né? Exato. Vamos dizer, né? É interessante, só lembrando outra fala aqui rapidamente, Aline, a gente vê que o Evangelho que está conosco aí, nós estamos no ano 2024, do nascimento de Jesus, né? Então, tem aquela fala muito conhecida de Emmanuel, através de Chico, que ele diz assim para nós: olha quanto tempo nós vamos caminhar, né, no Evangelho, né? O Evangelho nós entendemos que é algo a nível universal, né? Emmanuel diz que de tempos em tempos ele ia em regiões superiores estudar o Evangelho do Cristo. E lá chegando ele se sentia, eu até brinco, né, faz um crocodilo. Ou seja, é um outro nível de entendimento. E nós vamos assim, na medida que vamos crescendo, a nossa compreensão vai mudando, né? E como a Aline falou, a gente estuda hoje, estuda amanhã, um outro grupo, o cara fala uma coisa, mas eu não tinha pensado nisso. Porque nós vamos amadurecendo, a nível espiritual, muito mais forte. O professor César Reis, né? Teve aí, né? Vez, ele esteve, e ele falou uma vez, foi um seminário que eu assisti dele lá no Trabalhadores, e a explicação dele tem muito a ver com isso que você está falando aí. Veja bem, como é que se dá a nossa evolução? Ele falou de uma evolução em espiral. Ele desenhou até no quadro, na lousa lá, uma espiral. Só que a espiral, veja bem, muitas vezes ela vai te levar a passar, digamos, se você olhar no plano, você vai ver que você está passando no mesmo ponto novamente. Só que se você for olhar em 3D, você vai ver em espiral. De topo, você vai ver um círculo, você está passando pelo mesmo ponto novamente. Você vai, volve ao plano espiritual, retorna à vida material e vai continuando. Se você olhar em 3 dimensões, você vai ver que isso que você olha como um círculo de cima, na verdade é uma espiral. Então, essa espiral, a cada volta que você vai dando num nível mais elevado, na capacidade de compreensão, na bagagem, no conhecimento, no desenvolvimento intelectual, intelecto moral. Aí você tem melhores condições de percepção, de observação. De melhor você aproveitamento vai estar das lições, melhor dos aproveitamento. E assim a gente vai se capacitando também a maiores realizações, a projetos de maior envergadura. Entendeu? No campo das ações que nós somos chamados a realizar. Exatamente. Pode vir dar uma contribuição mais robusta, né? Você amadureceu moralmente, espiritualmente. Você pode vir, entre aspas, numa missão. Porque se a gente tiver olhos para ver, tudo é pedagógico. Tudo é oportunidade de aprendizado. Tudo. Todas as experiências que a gente passa, a gente tem a possibilidade de aprender com ela. Então a gente tem que educar nosso olhar para entender qual é o aprendizado que a gente está tirando daquela situação. Desde as mais difíceis às mais fáceis.
Tudo é pedagógico. Minha visão como professora é muito fácil de eu enxergar isso, né? Mas tudo é oportunidade de aprendizado. Então, cada vez que você aprende uma coisa, você modifica seu modo de leitura de mundo. Com você certeza. Começa a enxergar diferente. Você não volta para a estaca zero. Você tem esse ganho. É seu, né? É do espírito. A aprendizagem é nossa, né? Eu carrego para toda a eternidade tudo que eu aprendo. E se a gente tornar cada momento simples uma oportunidade de aprendizado, a gente ganha um pouquinho mais de tempo aí, de velocidade nesse processo de evolução, né? Aline, interessante estar falando isso. Eu vi um estudioso falando uma vez, nem era espírita, não lembro o nome dele, ele disse assim, algo que é isso que você falou mesmo. Que hoje em dia, se nós pensarmos nas nossas casas, a gente enche nossas casas de coisa, né? Ocupa o espaço, daqui a pouco não cabe nada. E o conhecimento é o contrário. Quanto mais você tem, mais espaço ele abre. Ele é o efeito cascata. Se você não conhece alguma coisa de uma área, aquele espaço não existe. Mas quando você acessa, ele abre o efeito cascata. Tá ali, se aprende isso, aquilo, vai ampliando. Então o conhecimento, ele amplia a sua possibilidade de espaço. Sim. Olha que bacana. Ampliando a sua HD. Porque o conhecimento, digamos, você ampliar aquilo que você já conhece, você precisa ter justamente esse assentamento prévio, essa base de conhecimento para você poder avançar em questionamentos, na observação, né? Na sua capacidade de observação. Justamente a ciência, ela se avança em função dessa qualificação cada vez maior que você vai do seu olhar, no seu questionamento, na sua forma de ver. Aí você enxerga outras nuances, outros aspectos, né, que você não tinha observado antes. É impressionante isso, né? Como que a gente precisa... Uma fala, Aline, e você está falando assim, você me lembrou de outra coisa. Sabe o que é também interessante? Que nós sabemos que no passado, né, os espíritos, não dizer que isso não aconteça ainda, se manifestavam às vezes através de pessoas de pouca cultura, né? Eles até dizem assim, em alguma das obras, né? Na falta do instrumento mais adequado, eles se utilizavam do que tinha, não é isso? Então, para o espírito trazer uma ideia para quem não tem arquivos mentais, é mais trabalhoso. Então, por isso que a gente fala, eu queria tanto fazer isso, aquilo. Não é mais fácil um espírito da área da medicina vir através do médico da mensagem? Ele tem arquivos, não é isso? Então, facilita muito. Então, nós nos preparamos, como ela falou agora há pouco, né? Como o trabalhador está preparado, o trabalho chega. Então, eu tenho arquivos para que um bom espírito queira trabalhar comigo, você da área da engenharia, ele vai acessar e você tem recursos. Eu não tenho esses recursos, eu não tenho esses arquivos, pelo menos dessa encarnação. Então, tudo faz a gente sair daquela fé, a fé cega, a fé raciocinada, né? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que primeiro ter uma base, como você falou muito bem, eu tenho que ter uma base para oferecer alguma coisa. O Cristo não disse? O que tens aí, né? Quando a época de repartir os pães e os peixes, o que tens? Vamos multiplicar o que você tem, mas você tem que ter alguma coisa, tem que estudar, tem que fazer reflexão e fortalecer sua fé naturalmente, né? Para crescer e desenvolver, né? E o seu programa, né, o Olhar Espírita, é um nome assim muito forte. Um olhar, né? O Olhar Espírita é a gente, dentro da base do que a gente estuda da doutrina espírita, já que somos espíritas, né? A gente aprende a olhar o mundo de forma diferente. Não tem como olhar o mundo se não seja através da lente da doutrina espírita. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente educa o nosso olhar com essa lente. Então, a gente pode estar vendo um filme no cinema que não tem nenhum fundo religioso e a gente tirar um aprendizado ou analisar à luz do espiritismo. Porque a gente tem uma base de estudo que a gente se preparou. Então, a visão espírita, ela nos convida a aprimorar a maneira que a gente interage e vê o mundo. Tem coisas que não podem mais passar despercebido por nós. Não pode. Exato. A gente não pode mais andar pela rua e não perceber aquele pedinte, aquele que pede, aquela mãe que sofre, aquela pessoa com chagas, porque o nosso olhar já se ampliou. Então a gente então é melhor ficar quietinho e não ampliar? Não. É um caminho sem volta, até porque a gente é satisfatório a gente crescer e a gente se colocar à disposição do mestre para trabalho e se colocar como um instrumento de Deus onde quer que a gente esteja, né, para atuar sarando, sanando ou carregando peso, o que for. A gente está à disposição do mestre para trabalhar, mas a gente precisa ser um bom trabalhador, né? A gente precisa estar preparado, voltado e ter essa visão de enxergar tudo que está acontecendo ao nosso olhar, ter esse olhar espírita sobre as coisas. Porque o olhar se educa. A gente educa o nosso olhar para o que a gente quer ver e para o que a gente não quer ver. A maioria das pessoas educa para não ver.
E nós espíritas, a gente se educa para a gente enxergar cada vez mais, sem peneira, né? Enxergar claramente o que está ao nosso redor. Tem uma pergunta que eu já repeti aqui milhares de vezes, e se estiver errado, eu peço desculpa aos amigos para olhar no Livro dos Espíritos, né, que é a obra básica que deu abertura no Livro dos Espíritos, do Espiritismo, né? Se eu não me engano, 642, se eu não me engano. Já repeti muitas vezes aqui. É isso que você falou, a pergunta. Se nós, Kardec pergunta os Espíritos com minhas palavras, né? Se nós só somos punidos pelo mal que nós fizemos nessa vida, mais ou menos assim. Os Espíritos respondem, não só pelo mal que fizeres, mas pelo bem que tivesse a oportunidade de fazer e não fez, e das consequências que disso vier. Aumentou muito Olha mais só, a nossa olha que chapa responsabilidade. quente. Mas a gente Não tem é comigo, não. A Aline falou, não, como é comigo? Eu não ouvi, está no meu caminho, eu tropecei em cima comigo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fingir que não estou vendo isso? Não tem como. Não tem como. Exatamente. E é um convite, é um convite diário. De reforma, né? Reforma o tempo todo. Na verdade, vai um pouco além disso também, entendeu, Zé? Porque a questão do espiritismo, ela entra nessa faixa do conhecimento, né? Digamos, da gente ir afirmando certos propósitos, certos conceitos, né? Só que muito mais do que isso, a gente precisa desenvolver virtudes em nós. E essas virtudes, elas só vão se estabelecer em nós pelo modo da nossa transformação, da nossa melhoria íntima, né? Dessa reforma íntima, que, em verdade, ela vai desenvolver certas predisposições. A gente precisa desenvolver, ter o hábito de agir, sabe? A gente tem que... até falei sobre isso esse fim de semana, lá no SEAC, né? No dia da eleição, até que a gente fez a palestra lá. Então, a questão passa muito por isso, da gente repetir, a gente se engana, volta e refaz, erra de novo, cai, mas chega um momento que a gente começa a acertar nas nossas ações, adequando-as dentro, por exemplo, da linha do Evangelho, da linha desses conceitos que a gente vai se acostumando, pelo olhar espírita, a observar melhor e entender que aquilo realmente é importante e eu preciso implementar na minha vida. Eu preciso que aquilo ali passe a pertencer à minha vida, passe a ser algo que esteja assim, dentro da minha atitude, dentro da minha forma de ver a vida e de observar a vida, e eu realizar aquilo. Quando eu faço isso, e muitas vezes eu repito, eu vou me habituando naquela forma de pensar, naquela forma de agir. E aí você passa a fazer e realizar sem pensar. É aí que entra, talvez, esse caminho que aconteceu de sair uma virtude de Jesus, já tinha alcançado o ápice evolutivo. Jesus já estava, é um espírito já feito em termos da sua evolução, em termos da sua capacidade. Então, irradiava como um sol. Então, né? aquilo irradia, exato, isso. Independentemente da vontade. Se há necessidade, então a necessidade vai buscar no manancial, como fosse uma fonte de água limpa, né? E vai lá e pega aquela aguinha e descedenta, né? Você consegue descedentar. E é tão assim, eu acho que é tão profundo que a gente tem muita dificuldade para compreender, né? Quando Jesus morreu, né, na cruz, né, digamos, seu corpo morreu, que fala-se a passagem que um soldado cutucou a lança nele para ver que pingou sangue no olho do homem que tinha uma enfermidade no olho, o homem ficou curado, né? Tem uma fala em algum lugar que fala sobre isso, não é isso? Você já ouviu falar isso? Então, mostrando para nós assim, não há raiva, não há vingança, não dá ódio. De Jesus só há amor. Só sai amor. Tipo assim, só vibra amor. Exatamente. Então é algo que nós não compreendemos. Porque hoje ainda, quando a gente vê lá a paixão do Cristo, não sei vocês, fala, meu Deus, por que Jesus não dá uma... Aí extermina esses soldados aí? Porque nós somos guerreiros ainda. Nós não conseguimos ainda compreender a mansuetude, o amor, o perdão. A gente tem dificuldade, a gente fala, mas no fundo, uma fala atravessada desperta em nós o que nós somos ainda. As lutas, o orgulho. O que essa pessoa pensa que é para ser? Às vezes com as pessoas que nós mais amamos. Uma buzinada no pé do ouvido, no trânsito. Às vezes com as pessoas que nós mais amamos. Com as pessoas que também, vivem ao nosso lado. Que vivem em parceria, né? em relação total com você. E muitas vezes você entra nessa faixa. Não é verdade? Imagina a vibração, onde nós vamos parar. Meu Deus do céu. Então, agora, a capacidade é um recurso muito magnífico, né? A nossa capacidade de sintonizar e mudar a nossa psicosfera com pensamento. É o pensamento. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Sem deixar de falar a prece, que também é um canal que a gente abre para receber.
Por isso a necessidade da prece. Porque Deus já sabe o que eu preciso, por que Ele não manda? Ele já sabe o que eu preciso. Mas eu preciso direcionar uma prece a Ele e pedir. E me preparar, né, fluidicamente. E abro esse canal para receber Tá aquilo. receptivo, Então, há necessidade da prece. Ela precisou, que foi uma forma de prece, quando ela chega, provavelmente, próxima a Cristo, né? E que ela coloca aquela mão num ato de fé, num ato de oração, e ela abre um canal e se conecta com essa vibração que está ao redor do Cristo e vive, dúvida, né? Se bebe daquele manancial. E no meio daquele tumulto, né? Sim. E muitos não chegavam, porque as pessoas ficavam naquele... E o toque uma coisa que não chegavam ali, a vibrar, né? Alguns segundos que ela conseguiu vibrar, ela conseguiu captar olha aquilo. Só, uma coisa, né? Aquela turba que diz barrar Jesus toda hora. Estava ali envolvida ali com Jesus, mas por paixão. Estava só em corpo, entendeu? não estava em alma, né? Na faixa da paixão. Ela já foi numa outra faixa, na faixa da fé, de uma fé robusta, como você falou, né? Na faixa da fé. Então aquilo ali, meu amigo, quando ela consegue o feito de tocar, toque foi diferente. Ela fez a conexão, né? E aquilo fluiu para ela na maior de uma forma mesmo, magnífica, né? sim. Pois é. Aline, faz para a gente assim, as últimas colocações suas, as considerações finais, por favor. Flávio, agradecer em primeiro lugar a oportunidade sempre de trabalho no bem e de divulgação da doutrina espírita. Obrigada por isso. Obrigada aos nossos amigos que têm essa paciência de nos assistir para essa conversa. E sempre que eu venho, eu saio daqui com uma inquietude, com algo que me incomoda no sentido de que eu quero aprender mais, vou me aprofundar sobre isso. Isso é muito bom de despertar na gente, para a gente não permanecer estagnado. Sim. Inquietude no sentido de movimento, de querer me movimentar para aprender sempre mais sobre a doutrina. É isso que eu tenho que agradecer, essa oportunidade. Perfeito, obrigado. E você, Zé? Também agradecendo aos amigos internautas pela oportunidade. Hoje eu tive o prazer de conhecer a Aline, né? Não conheci a Aline, uma alegria muito grande. Mais uma colega, né? Que bom, graças a Deus. E, sobretudo, a Jesus, pela oportunidade de nós estudarmos, refletirmos, né? E buscarmos pela essa oportunidade de aprendermos a ter uma conduta mais reta possível, né? Então, meu muito obrigado a todos. Então, amigos, agradeço a todos aí a companhia, né? E aqui vamos nos despedindo para até o próximo programa Olhar Espírita. Até.